Já parou para pensar nas vantagens que aqueles que preferem o silêncio têm em relação aos outros? Em um mundo onde ondas de barulho e caos estão por todos os lados, aqueles que decidem escolher o silêncio como seu melhor escudo encontram uma paz duradoura. O silêncio, em sua essência, é mais do que a mera ausência de som. É um reino onde a alma encontra a paz, a mente encontra clareza e o espírito encontra sabedoria. Pessoas que falam menos frequentemente exibem traços e qualidades que refletem profundidade, introspecção e uma compreensão consciente do mundo ao seu redor. Esses indivíduos, valorizando o silêncio tanto quanto as palavras, manifestam características que os distinguem. Os antigos estoicos têm muito a nos ensinar sobre como alcançar o silêncio, manter esse estado e as vantagens que os outros não conseguem entender e não estão dispostos ao menos a tentar. Se você está assistindo a este vídeo, é porque você é diferente dos demais. Então fique até o fim e veja o que os outros preferem ignorar. Vamos começar. O silêncio confunde o seu oponente. No estoicismo, a ideia de manter a calma e a serenidade diante da adversidade é central. O silêncio pode ser uma estratégia para desarmar oponentes, pois a falta de reação pode deixá-los sem saber como proceder. O barulho incessante da sociedade moderna quase nos impede de ouvir nossos próprios pensamentos. Descobri que o silêncio não é apenas um refúgio, mas uma poderosa ferramenta de transformação. Refletindo sobre a sabedoria dos antigos filósofos estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, comecei a perceber a força que reside no silêncio, uma força que, curiosamente, causa confusão no oponente. Numa tarde serena, enquanto observava o pôr do sol tingir o céu de laranja e ouro, meditei sobre as palavras de Sêneca. Devemos dar-nos tempo para ordenar a vida e aprender a dizer não. Na quietude daquele momento, compreendi que dizer não ao impulso de responder, de se justificar constantemente, é um ato de poder. O silêncio não é a ausência de resposta, mas uma resposta em si, carregada de paciência e sabedoria. Lembrei-me então de uma negociação complicada, onde as palavras pareciam fios emaranhados em um diálogo sem fim. Foi quando escolhi o silêncio, não por falta de argumentos, mas como um espelho, refletindo a confusão do meu interlocutor. Como um lago tranquilo que reflete as nuvens que por ele passam, meu silêncio confrontou-o com suas próprias palavras, suas próprias dúvidas. A confusão em seu rosto era evidente. Ele esperava uma tempestade, mas encontrou a calma. O silêncio, percebi, tem o poder de desarmar. Uma citação que podemos tirar algum aprendizado diz o seguinte: é melhor fazer e se arrepender do que não fazer e se arrepender. No entanto, no contexto do silêncio, ousaria refinar suas palavras. É melhor silenciar e contemplar do que falar e se arrepender. O silêncio oferece um espaço para a reflexão, uma pausa necessária antes de deixarmos que nossas palavras construam ou destruam. Epicteto nos ensina que não devemos nos preocupar com coisas fora de nosso controle. Quando optamos pelo silêncio, abraçamos essa sabedoria, reconhecendo que não podemos controlar as opiniões alheias, mas podemos controlar nossa reação a elas. O silêncio se torna, então, uma manifestação de nossa liberdade interior, um testemunho de nossa capacidade de permanecer imóveis diante da tempestade. Num encontro casual com um velho amigo, a conversa derivou para os turbulentos mares da política e ideologia. As ondas de suas palavras cresciam tempestuosas, buscando uma praia em minha mente para desabar. Mas eu, lembrando-me da tranquilidade do estoico, optei pelo silêncio. Não um silêncio de derrota, mas de poder. Por que não respondes? Ele finalmente perguntou, a confusão desenhada em seu rosto como um mapa de estradas inexploradas. Porque às vezes, respondi inspirando-me nas palavras de um poeta, o silêncio é a única resposta que não podemos nos arrepender. Meu amigo contemplou o comentário e um novo espaço se abriu entre nós, um espaço não de divisão, mas de reflexão. A ciência,
em sua busca eterna por respostas, ensina-nos sobre a matéria escura, algo invisível, mas cuja presença é indiscutível devido ao efeito que exerce sobre o que podemos ver e medir. O silêncio, penso, é a matéria escura da comunicação. Não o vemos, mas sentimos profundamente sua força gravitacional, puxando-nos para um centro de calma e introspecção. Aprofunde-se ainda mais sobre o conhecimento estoico, adquirindo nosso e-book. Vou deixar o link nos comentários para que você possa se tornar uma pessoa ainda mais sábia. Taoístas falam do Wu Wei, a ação pela não ação, um princípio que encontra ressonância no poder do silêncio. Ao escolher não agir, não falar, influenciamos o mundo ao nosso redor de maneira sutil, mas profunda. Como a água que suavemente desgasta a pedra, o silêncio tem o poder de transformar, pouco a pouco, o coração e a mente dos outros. Neste caminho de reflexão, o silêncio tornou-se meu mestre, meu escudo e minha espada. Ensinou-me a valorizar a paciência sobre a precipitação, a reflexão sobre a reação. No teatro da vida, onde cada palavra conta e cada silêncio ressoa, aprendi que, às vezes, o maior poder reside não no que dizemos, mas no que escolhemos não dizer. E nesse silêncio, não somos apenas ouvintes do mundo, somos também autores da paz que desejamos ver nele. Eliminar distrações na sua vida. O estoicismo ensina a importância de se concentrar no que é essencial e dentro do nosso controle. Ao escolher o silêncio, reduzimos o ruído mental e externo, focando no que realmente importa. Então, encontro-me reflexivo, imerso na quietude de meu estudo. As paredes repletas de livros e pergaminhos, testemunhas silenciosas do tempo, parecem sussurrar sabedoria antiga. E é aqui, neste santuário de pensamento, que me debruço sobre a tarefa de desembaraçar a complexidade da mente humana, particularmente a nossa propensão para as distrações. O que é uma vida bem vivida, né? Perguntou uma vez Epicteto. E em resposta a si mesmo, propôs que era uma vida alinhada com a natureza, livre das correntes das paixões e das distrações que nos afastam de nosso verdadeiro propósito. Como os estoicos, busco a ataraxia, a serenidade inabalável, e me dou conta de que, para alcançá-la, devo primeiro enfrentar o labirinto das distrações. Num mundo que zomba da quietude, onde o barulho é sinônimo de vida e o silêncio de vazio, como podemos então eliminar as distrações? A resposta, paradoxalmente simples e complexa, é escolher. Escolher conscientemente o que merece nossa atenção. Para onde vai a atenção, a energia flui, disse um sábio taoísta. E assim, se permitimos que nossa atenção se disperse em 1000 direções, nossa energia se dilui, deixando-nos exaustos, vagando sem propósito. Em contraste, ao canalizar nossa atenção, tornamo-nos arquitetos de nossa realidade, mestres de nosso destino. Em um diálogo imaginário com Sócrates, ele poderia indagar: mas como então discernir o que é digno de nossa atenção? E eu, inspirado pela sua maiêutica, responderia: conhecendo a ti mesmo. Pois ao compreender nossos valores mais profundos e nossos objetivos mais verdadeiros, as distrações se revelam pelo que realmente são: sombras que desvanecem à luz do autoconhecimento. Newton, em sua busca incansável pela compreensão do universo, nos ensinou o valor da foco inabalável. Em meio às maçãs que caem, ele viu não apenas frutas, mas as chaves para os segredos da gravidade. E assim, ao eliminarmos as distrações, podemos, talvez, encontrar nossas próprias leis universais, princípios que nos guiam através do caos da existência. E enquanto a noite cai e o mundo lá fora se rende ao sono, reflito sobre as palavras de Rumi. Além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu te encontrarei lá. Esse campo, penso, é o espaço que criamos ao eliminar as distrações, um lugar de encontro com nossa essência, onde o ruído do mundo se acalma e somos finalmente livres para ouvir a melodia sutil de nossa própria alma. Assim, enquanto a vela diante de mim lança sombras dançantes nas paredes repletas de sabedoria,
compreendo que a jornada para eliminar as distrações é, no fim, uma jornada de retorno a nós mesmos, um caminho de reencontro com a paz que reside no silêncio interior. E nesta busca, somos guiados não apenas pelo conhecimento dos antigos, mas pela intuição silenciosa que fala ao coração de cada um de nós, lembrando-nos de quem verdadeiramente somos. O silêncio atrai olhares. Em um mundo cheio de barulho e constante comunicação, o silêncio pode ser um poderoso chamariz de atenção. Demonstra confiança e autocontrole, traços admirados no estoicismo. Olhando para a vastidão do cosmos, entre o incessante diálogo das estrelas e o sussurro do vento cósmico, descobri uma verdade eterna. O silêncio atrai atenção. Neste teatro infinito, onde cada entidade busca expressar sua existência, o silêncio emerge não como uma ausência, mas como uma presença palpável. Um mistério convidando à descoberta. Na busca por compreensão, encontrei um aliado inesperado na figura de Blaise Pascal, que certa vez observou: todo o infortúnio dos homens deriva de uma coisa só, que não sabem ficar quietos em um quarto. Esta quietude, este silêncio escolhido, é o antídoto para o ruído que nos cerca. Um farol que guia a atenção em meio à tempestade de distrações. Mas como pode o silêncio, essa não ação, esse não som, exercer tal poder de atração? A resposta jaz na natureza humana. Somos criaturas da curiosidade, buscadores por excelência. Diante do silêncio, nosso instinto indagador desperta, compelido a preencher o vazio, a descobrir o que se esconde por trás do véu da quietude. Numa era dominada pela urgência de se expressar, pela compulsão de preencher cada momento com som e fúria, escolher o silêncio é um ato de rebeldia. É, como diria Thoreau, remar deliberadamente contra a corrente do pensamento convencional. Ao silenciarmos, criamos um espaço sagrado para o pensamento, um santuário para a introspecção, e é aqui que a verdadeira atenção se enraiza. Imagine, por um momento, um diálogo entre dois grandes mestres da quietude, Lao Tzu e Buda. O tal que pode ser dito não é o tal eterno, profere Lao Tzu, enquanto Buda, com um sorriso, responde com o silêncio eloquente de uma flor de lótus. Neste encontro fictício, o silêncio serve como a linguagem suprema, uma comunicação além das palavras, onde o entendimento floresce no coração. Na prática do Zen, o silêncio é o caminho para o Satori, a iluminação súbita. É no silêncio que o barulho interior se acalma e podemos finalmente ouvir a voz suave da verdade. Como um jardim sereno que atrai o olhar em meio à desordem da cidade, o silêncio nos atrai, despertando uma atenção profunda, um estado de presença plena. E assim, enquanto me deleito na contemplação deste universo em silêncio, reconheço que o poder mais sublime não reside nas palavras que proferimos, mas na quietude que escolhemos. O silêncio, em sua essência, é um convite à reflexão, um chamado para despertar. Ao silenciarmos, não nos retiramos do mundo, mas nos conectamos mais profundamente com ele, atraindo a atenção não através do clamor, mas através do mistério sedutor da quietude. Portanto, que possamos abraçar o silêncio não como uma fuga, mas como um encontro. Que possamos descobrir na profundidade do não dito um universo de significado, onde a verdadeira atenção reside. Pois é no silêncio que a vida fala, e é na quietude que aprendemos a ouvir. O silêncio como sua melhor aliada. O estoicismo valoriza a resiliência interna. O silêncio, especialmente em momentos de desafio, pode ser uma prática de fortalecimento interior, mostrando que não somos facilmente perturbados por fatores externos. Imagine-se dentro do vórtice do tempo, onde as estações dançam ao ritmo do eterno retorno. Encontrei-me contemplando a natureza da força, não a força das tempestades ou dos terremotos, mas aquela mais sutil, forjada nas profundezas do ser. E em minha busca, descobri que o verdadeiro poder se aninha não no estrondo, mas na quietude do silêncio.
refletindo sobre as lições dos antigos mestres estoicos, como Marco Aurélio, que nos ensina que a melhor vingança é ser diferente daquele que realizou o dano, percebo que a verdadeira força emerge da capacidade de permanecer inabalável diante das adversidades. E que maior testemunho dessa força poderia existir senão o silêncio deliberado, a escolha de não reagir com a mesma moeda, mas de responder com a serenidade de um céu estrelado após a tempestade. Em meio ao caos, encontre a calma dentro de si mesmo, poderia dizer um mestre zen, ecoando a sabedoria de Epicteto, que nos lembra que não são as coisas externas que nos perturbam, mas nossas percepções sobre elas. E assim, ao escolhermos o silêncio diante do caos, não apenas conservamos nossa energia, mas também construímos uma fortaleza interior, um santuário de paz inabalável. Mas, como podemos cultivar essa força silenciosa em um mundo que valoriza o barulho, onde a assertividade é frequentemente confundida com a agressividade? A resposta, descobri, reside na prática deliberada da quietude. Como disse Lao Tzu, aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Ao adotarmos o silêncio, não como um manto de fraqueza, mas como uma armadura de sabedoria, começamos a entender que a verdadeira força é a capacidade de permanecer centrado em meio à tempestade. Em um mundo saturado de palavras e ruídos, escolher o silêncio é um ato de coragem. É, como diria Nietzsche, dançar com os próprios pés acorrentados. Mas é nessa dança, nessa escolha de abraçar o silêncio, que descobrimos a nossa mais profunda força. Pois, ao silenciarmos, não estamos nos submetendo ao ruído externo, mas elevando-nos acima dele, cultivando uma quietude interna que ressoa mais alto do que qualquer grito. Imagine então, se você puder, a conversa entre Einstein e um monge budista sobre a relatividade do silêncio e do som. A quietude e a paciência, Einstein poderia dizer, são prelúdios para a compreensão científica, assim como para a sabedoria espiritual. O monge, com um sorriso, poderia acrescentar, e em ambas as jornadas, o silêncio é nosso mais fiel companheiro, guiando-nos à verdadeira força que reside no coração de toda a existência. Neste diálogo imaginário, o silêncio serve como uma ponte entre mundos, entre a ciência e a espiritualidade, demonstrando que, independentemente do caminho escolhido, o silêncio é uma fonte universal de força e sabedoria. Ele nos ensina a escutar não apenas o que é dito, mas também o não dito, o espaço entre as palavras onde a verdade muitas vezes reside. Portanto, que possamos buscar o silêncio, não como um refúgio da vida, mas como um caminho para viver plenamente. Que cada momento de quietude seja um tijolo na construção de nossa fortaleza interior, onde a verdadeira força não é medida pelo barulho que fazemos, mas pela serenidade que emanamos. Assim, enquanto o mundo continua a girar em seu frenesi incessante, eu me encontro aqui, no silêncio deste momento, descobrindo a força imensa que reside na quietude. E é nesta descoberta que encontro a paz, uma força que não é abalada por tempestades nem erodida pelo tempo, mas que, como o mais profundo dos oceanos, permanece calma e inabalável, um testemunho silencioso do poder que reside no coração do silêncio. Orgulho ou arrogância. O estoicismo prega a humildade e o reconhecimento de nossas limitações. A escolha pelo silêncio pode refletir uma liberdade da necessidade de sempre estar certo ou de provar um ponto, promovendo o crescimento pessoal. O estoico, contemplando a quietude de um crepúsculo sereno, enquanto o último raio de sol beijava o horizonte, mergulhei em meditações sobre a natureza da liberdade. Não uma liberdade comum, marcada pela ausência de correntes físicas, mas uma liberdade mais profunda, aquela da alma, desembaraçada das amarras do orgulho e da arrogância. Lembrei-me das palavras de Marco Aurélio: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Este pensamento me conduziu pelo caminho da introspecção, onde a verdadeira batalha não é contra forças externas, mas contra os demônios internos do orgulho e da arrogância. Em minha jornada,
cruzei com os ensinamentos de Sócrates, que afirmava conhecer uma única verdade, a de que nada sabia. Que liberdade reside nesse reconhecimento? A liberdade de explorar, aprender e crescer, sem o peso do orgulho a nos dizer que já alcançamos o pico da montanha, quando, na verdade, ainda estamos nos seus sopés. Imaginei então uma conversa entre Einstein e Tagore, discutindo sobre a relatividade da verdade. A busca pela verdade, Einstein poderia dizer, requer a humildade para aceitar que o que sabemos é apenas uma fração do que há para ser descoberto. E Tagore, com um sorriso, acrescentaria, a verdadeira sabedoria está em saber que, embora nossas canções tenham limites, a música do universo é infinita. Essa metáfora musical ecoou em minha mente, revelando que a liberdade do orgulho e da arrogância é como abrir-se para a sinfonia da existência, permitindo que cada nota, cada silêncio, nos ensine algo novo sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. Refleti sobre o Tao Te Ching, onde Lao Tse escreve, aquele que se vangloria não permanecerá. Essa simplicidade ressoa com a profundidade de um oceano, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza não necessita de proclamação. Na quietude de nosso ser, longe do barulho do orgulho e da arrogância, encontramos um espaço sagrado onde nossa alma pode dançar livremente, sem amarras, em harmonia com o ritmo do cosmos. No budismo, a ideia do não-eu nos ensina que o orgulho e a arrogância são ilusões, grilhões que nos prendem à roda do samsara. Ao liberarmos-nos dessas correntes, alcançamos a verdadeira liberdade, um estado de nirvana onde a paz e a compreensão fluem livremente, como um rio que encontra seu caminho para o mar. E assim, enquanto a noite tecia seu manto de estrelas sobre o céu, compreendi que a liberdade do orgulho e da arrogância não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que nos leva de volta a nós mesmos, despidos das vestes do ego, prontos para nos encontrarmos na mais pura essência do ser. Portanto, que possamos caminhar por essa estrada com coragem, deixando para trás o peso do orgulho e da arrogância, para que livres possamos abraçar a verdadeira liberdade que reside no reconhecimento de nossa infinita pequenez diante do vasto universo, e ainda assim, na celebração de nossa capacidade de compreender, amar e maravilhar-nos com a infinita dança da vida. O silêncio a ser negociado. Usar o silêncio em negociações pode ser uma estratégia poderosa. Ele permite que ouçamos mais atentamente e nos dá tempo para considerar nossas palavras com cuidado, uma prática alinhada com a filosofia estoica de reflexão antes da ação. O silêncio, especialmente em negociações, carrega um poder inigualável. A sabedoria desta verdade me envolveu como uma brisa suave, convidando-me a explorar suas nuances e profundidades. Recordei-me então das palavras de Sêneca, um estoico que compreendia profundamente os labirintos da mente humana. Fala se tens palavras mais fortes que o silêncio, ou mantém-te em silêncio. Este conselho, embora simples, revela um universo de compreensão sobre o poder da palavra e, mais significativamente, do não dito. Em negociações, seja no âmbito político, comercial ou pessoal, o silêncio é frequentemente subestimado. Vivemos em uma era onde a eloquência é celebrada, a rapidez de resposta é admirada, e o barulho, de alguma forma, tornou-se sinônimo de força. Mas e se invertêssemos essa percepção? E se, no coração do confronto, encontrássemos nossa maior arma na quietude? Imaginemos por um momento uma negociação entre grandes mentes. Talvez entre Confúcio e Aristóteles. O caminho para a virtude é a mediania, poderia afirmar Confúcio, enfatizando a harmonia e o equilíbrio. Aristóteles, ponderando sobre a ética da virtude, poderia responder não com palavras, mas com um silêncio reflexivo, permitindo que o espaço entre suas ponderações falasse tão alto quanto suas ideias. Esse silêncio, carregado de intenção e compreensão, é uma ferramenta poderosa em negociações. Ele nos permite absorver completamente o ponto de vista do outro
refletir sobre suas implicações e, mais importante, compor uma resposta que transcenda a superficialidade do argumento imediato. O silêncio em negociações é, portanto, uma forma de arte, ensinando-nos a ouvir verdadeiramente, não apenas as palavras, mas o ritmo, a pausa, a respiração por trás delas. Como o mestre Zen budista nos lembra, ouvir é uma forma de arte. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a compreensão. Em um mundo que incessantemente busca preencher o vazio com som, o silêncio oferece um refúgio, um momento de clareza e profundidade raramente encontrado no tumulto das palavras. E assim, enquanto as estrelas testemunham o desdobrar da noite, compreendo que o silêncio, em sua essência, é uma declaração poderosa. Em negociações, ele pode ser um sinal de força, uma demonstração de confiança, uma ponte para o entendimento. Ao nos darmos ao luxo do silêncio, damos ao outro o espaço para revelar mais de si mesmo, para preencher o vazio com suas próprias conclusões, muitas vezes levando a uma maior empatia e, por fim, a resultados mais harmoniosos. Portanto, que possamos abraçar o silêncio não como uma ausência, mas como uma presença plena, rica em potencial e promessa. No teatro das negociações, onde cada palavra tem peso, que possamos descobrir a força tranquila do não dito e, através dela, caminhar em direção a uma compreensão mais profunda, não apenas dos negócios à nossa frente, mas da própria natureza humana. A importância da consideração amável e atenciosa pelos outros. O estoicismo valoriza a empatia e a conexão humana. O silêncio, quando usado para realmente ouvir e entender os outros, pode fortalecer relacionamentos e promover a harmonia. Os estoicos encontram refúgio na contemplação da consideração amável e atenciosa pelos outros. Este princípio, embora simples em sua essência, carrega o poder de transformar não apenas o indivíduo, mas a própria teia da sociedade. Reflito sobre as palavras de Marco Aurélio que nos lembra: o que não é bom para o enxame, tampouco é bom para a abelha. Aqui, no coração do estoicismo, encontramos um chamado para a compaixão e a empatia, um reconhecimento de que estamos intrinsecamente conectados e que o bem-estar dos outros é, de fato, o nosso próprio bem-estar. Imaginei, então, um diálogo entre Albert Einstein e Mahatma Gandhi. Einstein, com sua compreensão profunda do universo, poderia dizer: uma vida vivida para os outros é a única vida que vale a pena. E Gandhi, com um aceno de cabeça, acrescentaria: a verdadeira nobreza não reside em ser superior ao seu semelhante, mas em ser superior à sua antiga condição. Nesse encontro fictício, a ciência e a espiritualidade convergem na ideia de que nossa maior realização reside na capacidade de cuidar uns dos outros. Esta consideração amável e atenciosa não se manifesta apenas em grandes atos de heroísmo ou sacrifício, mas nas pequenas ações cotidianas, na paciência com que ouvimos, na gentileza de nossas palavras e na disposição para entender antes de sermos entendidos. Lao Tzu, o sábio taoísta, ensina-nos que a bondade em palavras cria confiança, a bondade em pensamento cria profundidade, a bondade em dar cria amor. Assim, a consideração pelos outros é um triplo fio dourado que tece a tapeçária da comunidade humana, unindo-nos em uma malha de respeito mútuo e compreensão. Em um mundo que frequentemente valoriza o eu sobre o nós, a prática da consideração pelos outros é um ato revolucionário, um desafio ao status quo. É um lembrete de que, por trás das diferenças de opinião, cultura ou crença, jaz a mesma humanidade fundamental, um espírito compartilhado, que anseia por reconhecimento, amor e paz. E assim, à medida que o sol se põe pintando o céu com matizes de ouro e púrpura, compreendo que a consideração amável e atenciosa pelos outros é a verdadeira alquimia que pode transformar o chumbo do conflito no ouro da harmonia. É o solo fértil no qual podemos cultivar um futuro onde cada indivíduo é valorizado, não por aquilo que possui ou alcançou, mas simplesmente por ser parte deste magnífico tecido da vida. Portanto, que possamos caminhar pelo mundo com corações abertos,
e mãos estendidas, lembrando-nos de que a gentileza é a linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver, e que, nesta jornada, descubramos que a consideração amável e atenciosa pelos outros não é apenas um caminho para a paz exterior, mas a própria essência da paz interior. Escutar profundamente. Ouvir é uma habilidade subestimada. No estoicismo, entender os outros e o mundo ao nosso redor é fundamental. O silêncio nos permite ouvir não apenas as palavras, mas também o que está por trás delas. Pense em um momento no silêncio da noite, sob a luz prateada da lua. Uma revelação me visitou com a suavidade de uma brisa de verão. A arte de escutar profundamente. Esta habilidade, tão rara quanto preciosa, é a chave que abre portas para os corações e mentes, permitindo-nos viajar através das camadas da experiência humana até o núcleo do entendimento mútuo. Refleti sobre as palavras de Epicteto, que nos lembra que temos 2 orelhas e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Que sabedoria reside nesse simples arranjo da natureza. No entanto, quão frequentemente esquecemos esse equilíbrio, precipitando-nos para preencher o silêncio com nossas próprias palavras, sem dar espaço para a voz do outro. Imaginei então um encontro entre Da Vinci e Rumi, onde o gênio do Renascimento, com seu insaciável apetite pelo conhecimento, perguntasse ao poeta místico sobre o segredo da criatividade. Escute com o ouvido do coração. Rumi poderia responder, pois é através da escuta profunda que as portas do céu se abrem. Em suas palavras, encontro a essência da verdadeira escuta. Uma abertura não apenas da mente, mas do coração, permitindo que as verdades mais profundas fluam livremente. A arte de escutar profundamente não é apenas sobre captar as palavras ditas, mas também as não ditas, os suspiros entre frases, o peso do silêncio, a dança sutil das emoções. É uma forma de presença plena, onde cada palavra é recebida não como um objeto a ser analisado, mas como um presente a ser apreciado. Neste contexto, recordo as investigações de Carl Jung sobre os territórios da psique humana. Ele poderia ter dito que escutar profundamente é também uma jornada para dentro de nós mesmos. Um espelho que reflete não apenas a alma do outro, mas também as profundezas ocultas de nossa própria existência. E assim, enquanto a noite se aprofunda e as estrelas tecem histórias no céu, percebo que a arte de escutar profundamente é também a arte da conexão. Numa era marcada pela rapidez e pela superficialidade, escolher escutar é escolher o caminho menos percorrido, um caminho que conduz ao coração da compreensão humana. Portanto, que possamos nos dedicar à prática da escuta profunda, não como um mero exercício de paciência, mas como um ato de amor. Que cada conversa seja uma oportunidade para praticar esta arte sagrada, para descobrir nas palavras do outro os ecos de nossas próprias buscas e sonhos. Que a arte de escutar profundamente nos guie através dos labirintos da comunicação humana, revelando não apenas o que somos, mas o que podemos nos tornar juntos. E que neste processo descubramos que a chave para o verdadeiro entendimento reside não na eloquência de nossas respostas, mas na generosidade de nosso silêncio, no espaço sagrado onde as palavras se encontram e as almas se tocam. Sabedoria reflexiva. A reflexão é uma prática estoica essencial. O silêncio oferece o espaço necessário para contemplar nossas experiências, aprendizados e o mundo ao redor, permitindo-nos agir com mais sabedoria. Esta prática, um pilar do pensamento estoico, é um convite para mergulhar nas águas profundas do autoconhecimento, explorando o vasto oceano da experiência humana através do prisma da reflexão. Lembrei-me então das palavras de Sócrates, o filósofo que caminhava pelas agitadas ruas de Atenas, desafiando seus cidadãos com uma simples, porém profunda questão: conhece-te a ti mesmo. Esta injunção, que ecoa através dos milênios, é o coração da sabedoria reflexiva. Não é meramente um convite ao autoexame,
mas um chamado à ação, a viver uma vida que reflita nossos valores mais profundos e verdadeiros. Então, imaginemos o que poderia ser dito entre Sócrates e Laozi, o antigo sábio chinês, sobre a natureza da verdadeira sabedoria. O verdadeiro conhecimento é conhecer a extensão da própria ignorância, poderia dizer Sócrates. E Laozi, com um sorriso sereno, poderia acrescentar: conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se é a verdadeira sabedoria. Dominar os outros é força. Dominar-se é o verdadeiro poder. Neste intercâmbio imaginário, encontramos a essência da sabedoria reflexiva, o entendimento de que a verdadeira maestria emerge não da conquista externa, mas do domínio interno e do alinhamento com o tal, o caminho natural das coisas. A arte da sabedoria reflexiva nos ensina a abraçar a quietude, a encontrar paz no silêncio interior, onde as vozes do ego e do tumulto externo não podem penetrar. É neste santuário de serenidade que podemos ouvir a voz suave da intuição, guiando-nos para uma compreensão mais profunda de quem somos e qual é o nosso lugar no tapeçar cósmico. Enquanto a noite avançava, refleti sobre as palavras de Carl Jung, que explorou os recônditos da psique humana. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A sabedoria reflexiva é esse despertar, uma jornada da ilusão para a realidade, do sonho para a consciência plena. É um processo de desvelar camadas, de enfrentar as sombras interiores com coragem e compaixão, transformando o chumbo da ignorância no ouro do entendimento. E assim, enquanto as estrelas teciam seu manto luminoso sobre o mundo, compreendi que a arte da sabedoria reflexiva é, em sua essência, um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pela verdade, amor pela jornada de se tornar inteiramente humano. É uma prática que nos desafia a sermos verdadeiros filósofos, amantes da sabedoria, navegando o rio da vida com um coração aberto e uma mente questionadora. Portanto, que possamos abraçar a sabedoria reflexiva não apenas como uma técnica ou uma disciplina, mas como uma forma de vida, uma celebração do mistério e da maravilha de nossa própria existência. Que cada reflexão, cada momento de introspecção, nos aproxime mais da verdadeira sabedoria, aquela que reside no reconhecimento de nossa unidade com tudo o que é, foi e será. E que nessa jornada descubramos não apenas a nós mesmos, mas a luminosa interconexão de toda a vida, tecida na tapeçaria infinita do universo. Meu nome é Hugo Rodrigo, e esta foi a minha contribuição. Se você deseja expandir seu conhecimento, convido-o a adquirir o e-book. Deixarei o link nos comentários, permitindo-lhe aprofundar sua sabedoria. Caso tenha apreciado este conteúdo, considere inscrever-se para não perder nossas futuras publicações. Além disso, se acredita que este material pode inspirar ou auxiliar alguém que conhece, sinta-se à vontade para compartilhá-lo. E claro, se preferir marcar sua presença de forma mais discreta, simplesmente deixe um "Eu estou aqui" nos comentários. Saber da sua presença e conexão já é incrivelmente valioso para nós. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada de exploração e aprendizado. Sua presença, participação e perspectiva enriquecem imensamente nossa comunidade. Até nosso próximo encontro.